Ele é carioca, faixa preta de judô e desembargador aposentado. É viúvo, tem 2 filhos e uma neta. Do alto dos seus 74 anos, o cidadão Roberto Antônio Valim Belloch foi presidente do maior tribunal do país no biênio 2008-2009. Ser presidente do TJSP era um sonho acalentado por Valim Belloch, ele que entrou para a magistratura com apenas 25 anos de idade. Adolescente de família católica, foi estudante de colégios salesianos de Campinas e da capital paulista. É formado em Direito pela PUC de São Paulo. No início dos anos 60, para ajudar nos custos da universidade, fez um curso rápido de jornalismo no sindicato da categoria e, assim, dividiu a vida entre os bancos da escola, estágios em escritórios de advocacia e o trabalho de foca no jornal Gazeta Esportiva. Em fevereiro de 2009, Dr. Belloch tomou posse como governador do estado de São Paulo, cargo que ocupou interinamente por 30 dias, em substituição ao titular José Serra, ao vice Alberto Goldman e ao presidente da Assembleia Legislativa de então, deputado Vaz de Lima, todos licenciados. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Toda quinta e todo domingo, 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você quer participar, sugerir, questionar, criticar, fique à vontade. Você está vendo agora as nossas mídias sociais, nosso site, nosso Facebook, Instagram, WhatsApp. Tudo aquilo que você quiser falar, quiser sugerir, nós estamos aqui para te escutar. Você é o nosso convidado especial. E nessa noite eu recebo o Dr. Belloch. Doutor, muito prazer em recebê-lo aqui. Igualmente. É um prazer receber o senhor. Dr. Belloch foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Estamos conversando agora, assumiu durante um pequeno período o governo do Estado também, por uma questão política, etc. Mas nós estamos hoje aqui para, além de aprender com o senhor, nos honrar com a sua presença, eu gostaria de colocar, doutor, um pouco dos anseios da população com o sistema judiciário. O senhor presidiu a mais alta corte do estado de São Paulo, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. O senhor foi um homem que vivenciou os problemas administrativos, operacionais. Quase todos. E o sistema judiciário, eu não diria só de São Paulo, doutor, mas brasileiro, quando a gente fala, e eu falo isso porque eu sou advogado de formação, quando a gente fala em justiça no Brasil, o primeiro sentimento que vem para o povo, para o usuário final, não, da justiça, que é o povo... O consumidor, né? Puxa, mas isso é demorado, mas isso é caro, mas olha, quando eu precisei demorou, eu não sei se vale a pena eu ir de novo. O que o senhor tem para falar para a gente? Como anda a justiça do estado de São Paulo? Inicialmente, boa noite a todos. Um grande prazer, inclusive, essa magnífica plateia na minha frente. O Poder Judiciário no Brasil, ele tem uma história grande a partir do Império, praticamente a partir, porque antes estava sujeito à colônia da metrópole Portugal. Sempre teve posso dizer, um carinho dos imperadores. Mas quando veio a República, as leis que apoiavam o poder judiciário, para aquele momento histórico, foram ajudando, ou ajudavam, é claro, com muita demora, evidentemente. Mas isso foi na origem. Com o passar do tempo, privilegiou-se mais a legislação do que o aparato, os instrumentos para o exercício do poder judiciário. A legislação, ou a parafernália de legislação, passou à frente. Isto vem vindo, vem vindo, vem vindo. Hoje o magistrado, de uma maneira geral, ele está com os olhos voltados em cima da legislação. A opção dele é muito pequena. Por causa de, normalmente com essas mídias, Instagram, computador, mídias sociais, todas, mostram o lado
da demora, do custo. De certa maneira, sempre foi assim. A justiça no Brasil sempre foi cara. Sempre, desde o tempo dos 1000 réis. Mas imaginava-se que com essa parafernália eletrônica houvesse uma diminuição de custo, e não houve. Primeiro ponto. Aí o senhor diz a digitalização propriamente dita dos processos. É para diminuir o custo. Certo. O custo, custas judiciais. Mas acabou encarecendo. Porque tem a remuneração do serviço, tem o equipamento que vai ser jogado no preço das custas judiciais. É só comparar ao longo dos anos, doutor Munhoz, as custas judiciais de hoje e de 5 anos atrás. O crescimento é grande, a queda não. Então, veja, legislação sempre mais privilegiada do que o próprio aplicador dela. Sempre. Tem mais leis. Até uns 10 anos atrás, eram 100 mil leis em vigor. Aquele brocado. Lei a gente tem muita, precisa fazer, cumprir, né? O grego chamava isso, e chama até hoje, de exunda. É o excesso de leis. E o Brasil não precisa desse excesso de leis. Cada crise pontual vem uma lei. Ou vem o decreto, ou vem a medida provisória. Em tudo isso, o Poder Judiciário não tem instrumento suficiente para acompanhar essa legislação. A própria jurisprudência fica num ponto de dúvida, porque ela não tem eficácia temporal. Ela pode ter uma eficácia doutrinária, mas não uma eficácia temporal. Quer dizer o quê? Para formar o entendimento dos tribunais, quantos anos se passam? E súmula vinculante, que veio para agilizar, ela demora para ser estabelecida pelos tribunais superiores. Que foi apontado numa época como uma solução e não foi. De tudo, vai se agilizar, mas não se operacionalizou. Até hoje, pelo menos, ela não mostrou essa agilidade. Nem um pouco. E nem a modificação, criando, por exemplo, a repercussão geral, de sorte que um processo julgado beneficiaria 10, 15, 20 mil processos. O problema é julgar. Até quando a repercussão geral? Demora. Ou porque pode ser uma matéria política, que alguns acham que o Congresso é que deveria resolver. Mas e o cidadão que não é político, que não tem mandato? O dia a dia. Vai esperar até quando? Esperar até quando? Por outro lado, o instrumental de juízes. São Paulo tem 2 mil juízes, por aí, nas 2 instâncias. É pouco. Uma cidade que tem 12 milhões de habitantes. Pelos padrões mundiais, recentemente eu li, tomando por base países como a Alemanha, tudo, nós temos um déficit enorme de juízes. Total. E nos Estados Unidos, até não serve muito de referência, até serve, porque ele julga muito pelos precedentes. Exato. A lei em si, ela está acoplada aos precedentes, que decorrem dela própria. É uma questão de até filosofia do processo. Na Europa Ocidental, na Europa como um todo, não conheço, a situação é diferente. A legislação fala mais alto. Para o senhor ter uma ideia, certas questões públicas na Corte Constitucional da Alemanha praticamente são leis, que todos os poderes respeitam. A Alemanha tem 299 estados, é enorme. Mas tem a Corte Constitucional, que diz a última palavra, num prazo razoavelmente pequeno. Aqui não. O senhor imagine para tramitar uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Ela tem um percurso enorme. E os juízes, aqui de São Paulo principalmente, primeira e segunda instâncias, lutam contra este mundo. Não adianta. Tem gabinetes? Tem. E quando eu estava em exercício na presidência, eu combinei com o Barros Munhoz, mandei 5 projetos. De 5 assistentes. Foram aprovados, tem o 5º que está lá na Assembleia até hoje. Custas judiciais.
tem que sair do Executivo, obrigatoriamente. A emenda 45 de 2009 atribuiu aos TJs, mas aqui em São Paulo não foi aplicado. E o projeto está lá na Assembleia. Como foi, desculpe, doutor, no Rio de Janeiro... Já foi o primeiro. Foi o primeiro. Existia uma morosidade enorme em recursos lá, enorme, demorava anos. E é verdade. E a partir do momento que o Judiciário começou a lidar com a verba da Justiça... Mudou o quadro. Mas, para se ter uma ideia, hoje uma apelação no estado do Rio de Janeiro dura em média de 4 a 6 meses para ser julgada. Aqui em São Paulo, dependendo o dobro, no do tipo mínimo. de processo, no mínimo o dobro. não é de 2 a 3, chega às vezes até a 4 anos. Só para se ter uma ideia, né? E veja, mais um dado. Nós não, o TJ tem no Ipiranga, o complexo do Ipiranga, onde estão os arquivos de processos para julgamento. Todos os processos em caixas de aço estavam espalhados. Aí, com uma equipe pequena, foram arrumando pela natureza, então cada caixa de aço tem um processo similar. É um mundo, é enorme. A primeira instância tem todos os processos na primeira instância. Agora, quando eles vêm para cá, em grau de recurso, eles vão para o complexo do Ipiranga. Então, nós temos hoje 25 milhões de processos. 25 milhões arquivados ali. Aguardando julgamento. Aguardando. Né? E 100 milhões no país, em tramitação. Então, o senhor vê, doutor Munha, as custas, assistentes, dificuldade do próprio magistrado. O magistrado é um solitário. Ele é um solitário. Às vezes ele está com a família dele, mas ele está sozinho. Não, eu tenho colegas meus de formatura que são juízes, já são desembargadores, eles me falam, olha, eu abro mão do meu tempo com a família. E é verdade. Para julgar processo. A hora que eles falam o número de processos que tem na vara dele, eu falo, mas nem o maior escritório de advocacia do Brasil tem esse número de processos. É verdade. E para julgar, na seção de direito privado, o volume é muito maior. Falta uma estrutura maior. Muito falta. Porque tem desembargadores, né? A maioria dos desembargadores faz o possível para colocar na sessão o maior número possível. Que o gabinete prepara a minuta e ele dá o desfecho final. O que tem o STF assim, o STJ é assim. No direito público, não é que seja mais fácil, flui com mais liberdade. Por quê? O único cliente é o poder público. Terceiro, no crime, nem se fala, né? Vai mais rápido que para evitar prescrição e decadência. Exato. É mais rápido. Mas a queixa do consumidor é daquele que está esperando o julgamento de uma locação, de uma batida de carro. Que hoje tem os juízes. De uma indenização, que depende, está contando com aquele dinheiro para sobreviver. Exatamente. E precatório é o sonho de Adão. Cerca de quase 20 bilhões no precatório. É impagável. Então tem gente morrendo. As leis que vêm são pífias. Dá preferência para quem está morrendo. Recebe 1, 2 prestações e depois vai para a fila. O precatório, eu acho que deveria se olhar com um pouco mais de carinho justamente por isso, né? O precatório o quê? Dever cívico. Já não tem mais o que discutir, né, doutor? Só isso, é dívida líquida certa. É pagar. E mesmo assim o Estado... ele consegue procrastinar esse pagamento por essa morosidade e às vezes a pessoa falece. Teve um caso no meu escritório, faleceu o pai e faleceu o filho e não recebeu o precatório. 2 sucessões. O pai faleceu, o filho faleceu, tudo bem que o filho faleceu prematuramente, mas faleceu e não recebeu o precatório. E talvez os netos, desse seu... É inconcebível, né? Para não dizer inconcebível, é inconstitucional. Porque a Constituição tem uma frase que não é respeitada. Razoável duração do tempo do processo. O que é razoável? Não tem um parâmetro. 2 anos para julgar uma ação reivindicatória em primeira instância é tempo razoável? Talvez perícia, mapa, do conjunto tudo aquilo. Probatório. Agora, para julgar
uma questão de sociedade não precisa levar 3 anos, né? Os valores mudam. Então, o precatório, do ponto de vista público, ele é uma vergonha. É uma vergonha. A legislação que vem é para facilitar o Estado. E o que dizem? Respeito. Vai quebrar o Estado. Então, por que constitui a dívida? Exato. Se sabe que não tem condição se sabe, de pagar. então não faz. Não desapropria. Exato. Né? Então, no governo do Estado, e principalmente sobre prefeituras do interior, eu praticamente vetava processo de decreto de desapropriação. Enquanto não fosse apresentada a receita, como é que vai pagar? Como não tinha, era mais político, fica vetado. Então, o senhor note, outro aspecto, os benefícios do poder público na seção de direito público, desapropriação, ação funcional, ações de constitucionalidade. Os benefícios que o poder público tem são horríveis. Prazo em dobro. O Estado precisa de 4 meses para resolver. É terrível. Não paga custas. Poxa vida, tem que ser intimação pessoal do procurador. Quando pede a perícia. E quando então, entra naquela discussão, mas espera aí, os honorários do perito, como é que vai fazer? Quem paga? Mas quem pediu foi o Estado, mas você tem que pagar adiantado para receber lá na frente. Exatamente. Vai receber no precatório. Se receber. Se receber. No direito privado, que a maioria do pessoal do direito privado é gente muito estudiosa, muito boa. O volume é muito diversificado. Então, eles têm uma sobrecarga, chega a ser até anômala. Não basta dizer que o desembargador recebeu a distribuição eletrônica. Não basta dizer que o desembargador recebeu 50 processos de relator. E os que vêm de revisor? Mais 50, 100, como é que faz? Quem é culpado disso? Portanto, a resposta para o consumidor, doutor Munhoz, infelizmente é a seguinte: o sistema judiciário, no modo em que está montado, a perspectiva de melhor é pouca. É muito pouca. O Estado é quem mais recorre? Só ele. O Estado recorre em 65% dos casos. Os outros são as sociedades de economia mista. Metrô, SPTrans, SPPrev. Agora, o forte no direito público é o Estado, 65%. Quer dizer, os recursos que vão para o tribunal, o Estado é o grande cliente. É o grande cliente. Caloteiro, que não adianta dizer que o Estado não pode pagar. Não pode pagar, mas tem tanta operação mundial, banco, BNDES, Banco Mundial, faça um pacote disso tudo, tire isso da dívida e fica a dívida com o Estado, com o aval da União. Isto eu propus quando eu estava lá. Não que eu propus lá. Eu propus no Executivo. Ficou letra morta. No tempo, justamente, que a gente falava que o senhor chegou a assumir o governo do Estado. Por isso. Por um período que o governador se afastou, o vice-governador também. O vice e o presidente da Assembleia. Então, se é para liquidar precatório, né, e o funcionário, sou um funcional, salário, ele vive daquilo. A demora que tem, precatório. Tudo onde envolve o Estado é precatório. A sociedade de economia mista, não. Porque ela não é poder público. Ela é longa-manos do poder central. Exato. Mas no direito privado, e temos aqui, tirar o chapéu, tem muitos desembargadores notáveis, né, que olham ou levam a academia porque é uma forma de sobrevivência. A remuneração do magistrado brasileiro é baixa, comparando com as outras. Então, muitos desembargadores dão aula para suprir o orçamento, ou porque, antes de entrar na magistratura, já estavam ligados à faculdade. Todo esse pacote, meu caro doutor Munhoz, vai repercutir num só, o consumidor final. Daí que tem a demora em tudo. Falta de juízes. O que se fala que todo mundo concorda. Nós precisamos de um judiciário mais ágil, mais eficiente, nós precisamos de mais juízes, nós temos um déficit.
Mas existe aquela corrente que fala, não, mas a gente está tentando suprir esse déficit. Só que, infelizmente, a formação, os juízes, né, os candidatos a juízes, não estão conseguindo obter a nota mínima para aprovação. É verdade, doutor? É verdade. A reprovação é brutal. Na primeira fase escrita, redação, os erros. Falando de redação, nem de conhecimento jurídico, redação. Os que passam para a segunda fase já começam a ter outro tipo de dificuldade, que é exatamente se familiarizar com o calendário dos exames. É fácil. Vai fazer o exame ao fim do ano, estude as questões que caíram no ano anterior, né, para se familiarizar com a ideia de perguntas e respostas. Mas o nível de candidatos não é bom. Não é bom. Por causa disso. São Paulo, eu não sei quantos foram aprovados no último concurso, não tenho ideia, mas acho que não passa de 300. Se passar, ótimo. Mas aí já vai cair no outro problema. Estes juízes, recém-aprovados, terão que fazer um curso na Escola da Magistratura, o que é um erro, com todo o respeito. Porque enquanto eles estão lá, fazendo o curso que é necessário, as comarcas estão sem juízes. É algo que está no ar. Por outro lado, as reivindicações dos tribunais políticas e da cidadania são muito fortes. Em relação às políticas, que o Estado praticamente domina a segunda instância. 65%. Quer dizer, ele entope. Ele entope. Entope a segunda instância de recurso. Exatamente. Então, é o que o senhor estava falando, às vezes uma apelação de uma briga lá de uma sociedade que poderia ser julgada no tribunal rapidinho, em 1 mês, 2 meses, vai levar 2 anos. Porque está entupido de recursos. Exatamente. Que o maior entupidor, né, de recursos é o próprio Estado. E de coisas, né, doutor, que ele sabe que ele vai perder. Aí que está, eles recorrem pelo óbvio. Porque sabe que vai demorar, ganhar mais um tempo. Ele perde. E perde. Perde. Agora, chega na execução, ele começa a discutir questões dos juros. Por exemplo, nas contas. Ele esgota. Abre um outro recurso. É o que ele quer. Então, o Estado brasileiro, eu não vou nem dizer do ponto de vista político, porque, para mim, o conceito de Estado federativo já está deixando a desejar há muito tempo. Estou dizendo o Estado brasileiro no que toca ao Poder Judiciário. O Estado é impiedoso. O Estado não tem pena do cidadão. E não adianta emenda constitucional aqui, emenda constitucional ali. O cidadão quer ver resultado. Lógico. Emenda 62, que ficou discutindo aí as dívidas do poder público para aplicá-las no precatório. A sociedade esperava que houvesse uma disciplina que obrigasse o Estado, mas de uma maneira objetiva. Que nada, praticamente o prazo máximo tem que pagar tudo até 2017. O precatório que começou há 12 anos atrás. Então o Estado é caloteiro. Não estou desrespeitando ninguém. Não, é a realidade, é uma realidade constatação. que está aí. E não pensa. Não adianta discutir doente, idade. Todo detentor de precatório ou é um doente emocional ou é um doente decepcionado, independente das doenças físicas. Então dá pena olhar a política dos precatórios e com a justiça que faz a sua parte até onde pode. Dali para frente não pode mais. Só vai requisitar o precatório e discutir as questões que surgem no cálculo, juros, correção monetária, etc. O direito privado, que é maior, o número de câmaras é muito maior, só acho que são 64 câmaras, trabalha com uma fluidez maior. As câmaras julgam muito, 100, 200, 300. Há desembargadores que se esgotam, falando a verdade. Se esgotam. Outros não.
É uma questão de estilo, uma questão de trabalho. Mas no direito público, por mais que ele se esforce e o volume é enorme, o Estado trava. Não tem interesse. Isso eu digo, não é nenhuma crítica, é uma realidade. Eu estou falando não como ex-profissional. Eu estou falando como cidadão, mas também falo como ex-profissional. E aquilo que a gente sempre aprende, né, doutor, nós da faculdade, a demora da justiça já a torna injusta. A denega. Denegação de justiça. Porque você tem aquela expectativa que o senhor falou, a pessoa ela já brigou, já ganhou em todas as instâncias, o Estado já foi condenado, ela tem um ressarcimento, ela cria uma expectativa, bom, eu vou usar esse dinheiro para comprar minha casa própria, eu vou usar dinheiro para a educação dos meus filhos. Só que a coisa não vai acontecendo, e não acontece, aí ela vai lá, pergunta para o advogado, mas e aí? O advogado, não, mas é que agora eu preciso esperar, porque entrou precatório, vai pagar esse ano precatório de 2002. Olha. Ele falou, mas e o meu de 2010? Não, olha, então vai mais 8 anos. Quer dizer, isso já torna a justiça injusta. Inviável, injusta, tardinheira. O que se tenta fazer? Eu acho, na minha visão, eu estive lá. Gabinetes muito bem montados. Os tribunais superiores têm 20 assessores no gabinete, ou mais. Aqui tem 4, e o 5º que está na Assembleia até hoje, que não foi mexido, pelo menos seriam 5. 5. É pouco. Diziam, mas não adianta colocar funcionários. Então adianta o quê? A máquina vai passar a julgar pelo desembargador? Computador? Não. A máquina é auxiliar. O foco da decisão é pessoal. O cartório dá, o gabinete dá o mapa, abertura, decisão, conclusão, e o desembargador relator, que já é uma pessoa experiente, ele vai vendo, ele examinou os tópicos principais. Ele tem como decidir. Então, o que se busca? Tentar minorar a situação do consumidor judiciário brasileiro, que é um infeliz. Não tem outro nome. É um infeliz, para não dizer injustiçado. Arbitragem, mediação e conciliação são os meios que estão surgindo para tentar aliviar a carga do Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário, do jeito que está matando juízes, infarto para lá, infarto para cá. Advogados, quantos deixaram de advogar? Muitos. Eu conheço muitos que desistiram da profissão. Desistiram. Falaram, olha, não dá mais porque a coisa é muito demorada. Eu comecei com outro negócio, agora o negócio cresceu, eu larguei. E realmente, para quem vive o dia a dia na administração, é doloroso. Isso é complicado. Arbitragem. Arbitragem é um processo, lei federal. O pai foi o então senador Marco Maciel, com que eu tive o prazer de trabalhar um pouquinho. No tempo da Constituinte, 88, ela está muito bem feita. Mas, culturalmente, ainda, ela não tem aquela influência no sentimento popular, porque ela é muito cara. A arbitragem é muito cara. Só as grandes empresas ou quem pode pagar. E não tem um pouquinho de desconfiança, doutor? Eu sentia isso em algumas empresas. É o árbitro. Falava, não, uma coisa se o juiz, se o desembargador, agora o árbitro, eu conheço, mas não conheço. Eu sinto que existe um pouquinho dessa desconfiança ainda na nossa cultura. Existe. Embora tenhamos bons árbitros, as questões são muito complexas, mas infelizmente existe. Onde tem o ser humano, não adianta. Ele é um pecaminoso intelectualmente falando, involuntariamente. Então a arbitragem tem este senão. A conciliação talvez venha a ser o grande foco, o que mais interessa. Então, até que se fala aí de cursos de conciliadores, né? Até remuneração, ainda que simbólica, para os conciliadores. Está se tentando dar uma disciplina à conciliação, que tem força jurídica e judicial, que ela pode ser executada. A dúvida que surge é alguém descumprir e, na execução judicial, pode cair até no marasmo dos processos. Aquela discussão, não, mas isso não poderia ser homologado? Exatamente.
aquelas questões... É o risco, né? Imagina, é o risco. Falar, vou voltar lá atrás. É isso aí. E a mediação, né? Temos gente muito preparada nisso, né? Magistrados, advogados, muito empenhados em desenvolver estes meios alternativos. Por quê? A tendência desses meios é crescer. A do Poder Judiciário, por mais que seja melhorada, não vai alcançar o progresso dos meios alternativos. Por quê? Aí já cai na legislação. O Código de Processo Civil, com todo respeito, é um código de cilada. É cilada. Tem saída para tudo. Favorece a procrastinação. Favorece. Não adianta. Não adianta. Com todo respeito aos grandes doutrinadores, o Brasil tem uma história bonita de doutrinadores, de historiadores do direito, mas é aquele recurso aqui, que aí vem um agravo aqui, outro agravo aqui, e o processo vai ficando. Na conciliação e na mediação, isso não ocorre. É mais rápido. É mais rápido. Então, veja, doutor Munhoz, colocar o consumidor diante deste panorama, a queixa dele é mais do que procedente. O Estado está devendo essa satisfação para ele, através dos 3 poderes. Rapidez, tudo bem, rapidez. Mas a legislação é rápida. Permite a rapidez. O Executivo propicia essa rapidez. Ele propicia essa rapidez. Não adianta jogar só nas costas do Judiciário. Não adianta. Ele não é o culpado. Ele não é o culpado. Um antigo advogado que eu tive o prazer de conhecer, o Dr. Walter Maria Laudísio, excelente advogado. Ele dizia, eu estava na vara da família, né, e era um advogado muito bom. Ele dizia o seguinte: o poder executivo é um poder armado. O poder legislativo é um poder desarmado. E o poder judiciário é um poder assustado. Mas mostrando, isso é antigo, hein? Que desde quando começou a época dos decretos-leis, medidas provisórias, para suprir inércias nos órgãos legislativos, isto não melhorou nada. Porque uma medida provisória, se não for votada em 30, 40 dias, ela perde eficácia. Aí tem que sair outra. Aí já havia discussão, mas cabe ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória, mas até ser julgada já perdeu efeito. Enfim, E a sequela que ela deixa no judiciário, porque não perdeu efeito, então perdeu aconteceu efeito, aquilo. exatamente. É uma roda viva. É uma roda viva. Então eu lamento muito pelo consumidor, apesar de todas as tentativas que se faz, porque veja, congresso, simpósios, tudo é muito bonito. Mostra a cultura brasileira, é bonita, é interessante. Mas eu pergunto, qual é a eficácia? Qual a praticidade, né? Nenhuma. Resultado final. Porque vai para o Congresso, vai passar para cá, comissões, vale a pena, não vale a pena, tem juízo político. É natural. É natural. Porque o Estado brasileiro é um Estado retardado, para não dizer retardatário. Então, e o consumidor? É um penalizado. PROCON, juiz especial, pequenas causas que não existem mais, mas resolvem aqueles que têm um limite até 40 salários mínimos. Quando, na verdade, a justiça teria que ser agilizada num todo. Tem questões aí de bilhões, ações judiciais terríveis. E eu lamento isto, porque eu sou de carreira, a minha vida pública tem 48 anos. Eu entrei menino, mocinho. E como um teorema era o que assistia, era o espectador dos Jogos Olímpicos na Grécia. Teorema. Ele ficava, é o crítico. A postura hoje que se nota dos juízes mais antigos, mais velhos, é exatamente essa. O que pode fazer mais? É difícil, porque aí está falando a voz da experiência. E tem gente ótima, tem magistrados excelentes. O judiciário brasileiro é composto de profissionais respeitáveis. Mas a legislação, as questiúnculas processuais,
a instrumentalização da prova. Exemplo, um acidente, aqui no crime, um acidente, um homicídio, um ato criminal, numa briga, numa boate aqui, lesão corporal leve. O advogado arrola precatório no Amazonas para ouvir a testemunha. E no civil é a mesma coisa. Já vi casos em ação anulatória de inventário, correndo aqui em São Paulo, testamento cumprido, a parte pedir ouvida da testemunha por rogatória para os Estados Unidos. Não, e sem contar que aí não se achou a testemunha, devolve a precatória e tem que dar um outro endereço, aí aquela precatória, como o senhor falou, foi para Manaus, não encontraram a pessoa em Manaus, devolveu, aí não, mudou, aí vai, mas esse devolveu, mandou, entenda, é 90 dias, 120 dias, 180 dias, isso. Não é assim, devolveu, amanhã está pronto. Mas, doutor, nosso papo está excelente. Mas tem a hora, né? Mas, infelizmente, nosso tempo está acabando. Tem a hora. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao senhor. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui. Muito obrigado. A brilhantar o nosso espectador com o seu conhecimento, com a sua experiência. E queria deixar esses minutos finais para alguma consideração do senhor, algo que eu não perguntei, alguma mensagem que o senhor queira passar ao telespectador. Por favor, fique à vontade. Olha, eu me sinto muito satisfeito. Primeiro, porque o convite partiu de um querido amigo de muitos anos, Dr. José Antônio Gentili. Segundo, porque eu não conhecia fisicamente a TV Ideal. Terceiro, porque um entrevistador de primeira. Muito obrigado. Quarto, porque o tema é recorrente. Não precisa ser especialista para discutir sobre poder judiciário e justiça. Basta ter bom senso e ser sofredor. Ou credor. É. Basta ser povo, seja empresa, seja multinacional ou não. E quinto lugar, não é comum isto. As televisões nem sempre convidam juízes para opinarem. Nem um juiz de primeira instância, que talvez devesse ser convidado, porque ele que dá o primeiro combate. Então, por esses fatores, 5, eu me sinto orgulhoso de ter estado aqui, me coloco à disposição, o que puder ser útil. Vi o retrospecto dos que foram ouvidos de uma maneira geral, muito boa, né? Ives Gandra da Silva Martins, excelente criatura. Eu espero que este programa exploda, usando a linguagem da música, né? Porque ele está sendo raro. Não se vê, não se nota magistrado prestigiado pela mídia, com todo o respeito. Então, a Bandeirantes tem o Canal Livre, grande programa, outra televisão tem outro programa, mas e o magistrado? São ouvidos deputados, senadores, governadores, presidentes e o magistrado. Além dos tribunais superiores, está certo, falam pelo Poder Judiciário, representam, mas quem dá o primeiro combate, quem faz o primeiro combate, quem julga o primeiro combate é a primeira instância e a segunda instância. Então, parabenizo, agradeço, estou à disposição e, mais uma vez, um grande prazer em conhecê-lo e ao meu caríssimo Dr. José Antônio Gentili, a minha gratidão. Uso sempre uma frase do professor Alfredo Busaide, para encerrar. Se eu os agradei, eu cumpri a minha obrigação. Se eu não desagradei, se eu não agradei, eu peço perdão. É assim que se termina. Foi um prazer enorme receber o senhor aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Se precisar poder ser útil, muito obrigado. Sabe de ter um amigo. Obrigado. Né? E você já sabe, o nosso encontro de final de noite, toda quinta e todo domingo, 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.